Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br. Estamos comemorando nossos 25 anos de atuação no endereço gptotal.com.br e também nas nossas redes sociais. Vídeos sempre às segundas-feiras à noite e os nossos cortes especiais durante a semana aqui em mais um programa em nosso canal do YouTube. Você está no GP Total, youtube.com/GP Total. Chegamos ao terceiro round da temporada 2026, Grande Prêmio do Japão. E vocês percebem que a gente não está num clima, num estado de espírito, porque a gente consegue enxergar isso, não sem muita antecedência analítica, que a Fórmula 1 está enfrentando um momento de crise. Tá? E para a gente falar um pouco sobre o GP e sobre o que está acontecendo na Fórmula 1, e infelizmente a gente vai dar mais ênfase no que está acontecendo do que o GP em si, porque a gente não tem muito o que falar sobre o GP. Porque nada aconteceu de maneira esportivamente que seja relevante. Tá? Muito pouca coisa aconteceu. Tá? Para a gente poder explicar isso muito bem, o que está acontecendo com a Fórmula 1, o que aconteceu em Suzuka, que é o terceiro round de um problema há muito tempo visto aqui por nós e que se mostra mais uma vez com novos desdobramentos. Tá? Então, para a gente poder falar um pouco sobre isso, o fim de semana em Suzuka, tudo que está acontecendo pela Fórmula 1, fiquem conosco. Tá? E eu tenho aqui a companhia de bancada, meus queridos amigos, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, Márcio Madeira, da minha querida região serrana do Rio Nova Friburgo. Eu sou o Lucas Giavone, transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. João, Márcio, eu vou pedir um pouco mais do estado de espírito de vocês, porque depois a gente vai, claro, para ênfase, para análise, mas eu queria que vocês pudessem compartilhar como vocês digeriram esse fim de semana do Grande Prêmio do Japão, porque isso é uma frase que eu já tenho dito, a Fórmula 1 é como aquele amigo de infância que quando se torna adulto, você encontra depois, você não reconhece mais. Eu estou vendo uma Fórmula 1 que é irreconhecível, não dá match, não dá papo, você vai conversar com a pessoa é artificial, tem outras prioridades, um visual que é muito mais superficial do que a pessoa perde a essência, tá? Compartilhem o estado de espírito de vocês e depois a gente aprofunda. João, começar com você, meu boa noite a você, meu amigo. Boa noite, Lucas, boa noite, Márcio, boa noite quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo de estar nos vendo. Que bom estar de volta aqui, né? Tivemos probleminhas técnicos, passei umas últimas semanas sem estar presente ao lado de você, que é sempre um prazer de estar quem nos assiste. Mas foi um final de semana de crise em vários aspectos, inclusive no Ceará. O negócio lá tá crise por Sul e crise na Fórmula 1. Tá feia a coisa na Fórmula 1. E uma coisa que eu até coloquei na coluna, que já está no site de GP Total, que a gente pulou de cogumelo para abacaxi. Porque se antes a gente falava de cogumelo de forma irônica por causa do Super Mario Kart, agora está um abacaxi. A Fórmula 1 tem um abacaxi gigantesco para descascar, talvez um dos maiores da sua longa história. E você vê a corrida, você fica com um sentimento de tristeza de ver algo que é muito superficial, não é autêntico. Até uma palavra que os pilotos usaram, a gente vai colocar algumas frases que os pilotos disseram ao longo desse final de semana, não é autêntico. E uma coisa que eu até comentei entre nós, infelizmente, Suzuka, que é uma pista, um palco icônico da Fórmula 1, e no ano atrás, quem acompanha aqui o canal vai lembrar que a gente estava discutindo, poxa vida, faz tempo que Suzuka não tem uma corrida legal no circo. Mas é muito tempo, a gente discutiu, a gente fez até um post, quem quiser acompanhar no diretório, a gente fez até um post sobre essa discussão. E se você olhar bem, Suzuka teve uma das coisas mais movimentadas dos últimos tempos, mas não foi movimentada por um lado legal.
os pilotos estão ultrapassando sem querer. Os pilotos estão falando isso. Então, você vê um acidente grave, o piloto bate a 307 km por hora no muro, uma pancada de 50G, graças a Deus os carros estão seguros, pelo menos isso, mas muda toda a corrida por causa do regulamento que é claramente, eu vou no princípio que a Fórmula 1, como eu falei no último vídeo que eu participei do Grande Prêmio da Austrália, da abertura do campeonato, ela não soube usar, tomar decisões estratégicas. Foi muito na onda, vamos eletrificar tudo. E deu um passo muito maior do que a perna. E estamos vendo de forma triste, de forma que a gente lamenta bastante, corridas que fakes, corridas fakes. São corridas fakes. Né? Então, e pior que, e como você vê, eu me lembro que na Austrália teve aquela post na rede social, tivemos 120 ultrapassagens, e você observa que o Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, foi uma corrida que teve muito ultrapassagem, que legal, teve um post de pessoal, como essa corrida foi legal. Você observa a corrida, era o pessoal, os motores, com falta de estar na fila. Brocha. São brochas. É uma coisa assim, é uma coisa absurda. Você vai, e a Fórmula 1 fica tentando esconder. O que está acontecendo na Fórmula 1 é um jogo de esconde-esconde, de não querer admitir uma coisa que, por exemplo, só para me encerrar e passar para o Márcio, o Lucas falou várias vezes no regulamento passado, que já está dando saudade, por incrível que pareça, que não se corre na chuva por causa do fundo esculpido. E a Fórmula 1 escondeu isso, tentou esconder de várias maneiras. Conseguiu, porque a gente é o único que fala isso. Isso, poucas conseguiu. Pessoas falam Parabéns. isso. Parabéns à Fórmula 1, Liberty, todo mundo. E discretamente, não, agora mudaram o carro, vai ter corrida na chuva, com certeza. Eu estou bem curioso saber o que eles vão fazer para esconder a tamanho da reticências que fizeram. Que foi um erro estratégico. Eu não vou dizer que esse motor nunca vai funcionar, mas ele funcione mais para frente. Mas é uma coisa que está claramente um passo muito maior do que a perna, e o que é pior, que isso que talvez tenha algum nesse quase 40 dias sem corrida, mude, porque está mexendo na segurança. O piloto poderia ter se machucado nesse domingo. Mais grave do que ter mudado o vencedor, a gente vai falar como foi se deu a corrida, mais grave que o piloto poderia ter se machucado. E isso os pilotos, o Carlos Sainz estava indignado. E vários pilotos falaram. E o que eu gosto de dizer os pilotos, os 22 pilotos estão insatisfeitos, mas uns estão mais, depende do como o Russell não fala tanto, mas ele está insatisfeito. Está todo mundo ali pé da vida. Mas era algo que estava todo mundo dizendo, olha, essa diferença de velocidade, no final de reta, quando tem com ou sem bateria, vai dar problema. Deu. Vamos esperar o quê? Uma segunda chance, a Fórmula tem uma segunda chance de ter sorte, e se não tiver sorte? 2 semanas atrás, a gente já falou que esse regulamento não era só ridículo, ele era perigoso, justamente por causa dessa diferença de velocidades, que esse ioiô, que é outra coisa que também, esse termo também está começando a correr na Fórmula 1, esse vai e vem entre um carro que está com bateria cheia e um carro que está com bateria morta. Tá? A gente falou de 2 situações exponencialmente perigosas. Fim de reta, em que você está pleno e encontra alguém com bateria morta à sua frente. Foi justamente o que aconteceu com o Oliver Berman quando encontrou o Franco Colapinto pela frente, numa diferença substancial de velocidade, tá? Em uma pancada, como disse o João, de 50G na barreira. Felizmente não aconteceu nada com o Oliver Berman. Tá? E as largadas, que mais uma vez teve uma diferença muito grande de desenvolvimento de aceleração entre os carros e seus conjuntos motrizes. Tá? E a gente fica se perguntando quanto tempo a Fórmula 1 vai contar com a sorte. Afinal de contas, eles não correrem, por exemplo, em Jeddah, na Arábia Saudita, já estão contando com a sorte. Porque aquele é um circuito
cheio de curva cega, em que você vai sair de uma curva cega e vai encontrar alguém com uma bateria morta pela sua frente. Curvas rápidas. Então, toda essa conjectura de confronto no Oriente Médio, Irã e tudo mais, e o cancelamento das provas do Oriente Médio, a prova do Bahrein e a prova da Arábia Saudita, acabam sendo um momento em que vai ser crucial para a gente ver isso. A gente vai ver a reflexão do que a Fórmula 1 pode fazer a respeito de minimamente pensar em segurança. Tá? Ou seja, a gente está indo de um regulamento que a gente estava ridicularizando por causa que o termo mariocartização é real. O que está acontecendo na Fórmula 1 dela se transformar num arcade, numa coisa gamificada, artificial. Isso está acontecendo, mas a gente também, 2 semanas atrás, aqui neste canal, a gente já falou sobre a questão dos perigos envolvendo esse regulamento. Tá? E a gente teve um caso real, um acontecimento, uma ocorrência no Grande Prêmio do Japão. Márcio, queria passar para você justamente por isso, porque tudo que está acontecendo não é por falta de aviso. Eu estou querendo saber o quanto essa gente fecha os olhos, vendo os olhos, para o que está acontecendo, porque 2 anos atrás já se falava, olha, esses carros com essa configuração, numa reta longa de Monza, por exemplo, a bateria acaba antes. E a gente está vendo isso acontecendo o tempo inteiro. O tal super clipping, que virou palavra proibida na Fórmula 1, mas aqui a gente fala, porque vocês têm que saber o que é. É a bateria morrendo antes do final da reta. E os carros não alcançando a velocidade máxima no momento em que eles têm que fazer uma frenagem. Frenagem de fim de reta não é mais um desafio na Fórmula 1. Ultrapassagem também não é mais um desafio na Fórmula 1. E a gente fica saber o que sobrou de tudo isso, a não ser o espetáculo, o entretenimento em si. Porque o esporte a gente está vendo morrer, definhar, esmaecer diante dos nossos olhos. Ou seja, a gente passa de um regulamento que é absolutamente constrangedor para um regulamento que é perigoso. Eu queria passar a bola, Márcio, para o teu boa noite e tua primeira intervenção, antes da gente poder falar das frases que rolaram neste fim de semana e alguns outros prints que a gente preparou aqui para também ajudar a explicar todo esse contexto, antes mesmo de falar da corrida. Boa noite, Miguel. Boa noite, Lucas, João, amigo de casa. Já peço desculpas, já vazando o áudio, está chovendo muito aqui. Então, cara, eu estou ultrajado, entendeu? Eu estou afrontado, eu estou enojado. E eu peço desculpas ao pessoal de casa por isso, porque ninguém tem prazer em procurar um vídeo para ver uma análise. É que sobrou muito pouco de esporte. Sobrou muito pouco, você torce e sai muito pouco daquilo ali. Eu fiquei acordado de sexta para sábado, 3 horas da manhã, estava vendo a classificação. De sábado para domingo, estava de novo acordado, vendo a corrida ao vivo, nas 2 situações. E eu me senti afrontado. Quando chegou no final da corrida, eu falei, cara, vamos fazer um vídeo de 15 minutos e eu vou embora, porque o que acontece? Você vê um piloto que esse ano vai ter uma concentração, corre o risco de ter uma concentração de números histórica, porque está tudo conspirando para isso. Né? Você tem uma equipe melhor, ótimo, só que você não tem alternativas para a luta. Não tem. Até agora, toda corrida a gente teve carro de segurança, sempre o momento de parar, a interferência do carro de segurança sendo decisiva para posicionamento, se não for na frente, nesse caso até foi, mas posicionamentos intermediários. A gente já falou sobre isso aqui, que o fato de você estar à frente do companheiro de equipe tem sido potencializado pela interferência do safety car, do carro de segurança, porque os 2 carros vão para o box, da frente é atendido rápido, de trás perde tempo. Isso vem se repetindo. E eu parei para olhar no final e vi o Antonelli em primeiro ganhando a corrida. Ok, ele teve o melhor ritmo. Mas ele fez a pole, porque basicamente bateu o George Russell, que estava cheio de problema no fim de semana, não se encontrou, não estava andando bem. Mas tudo bem, isso acontece. Historicamente, há momentos em que você tem um time melhor do que outros, e se o piloto bater o controle de equipe, automaticamente está na pole. Há precedente para isso. Não é o que a gente deseja, mas há precedente para isso. Agora, eu vejo o vídeo de rede social da Fórmula 1, quando olha que legal, um vai para frente e outro vai para trás, comparando câmera on-board na largada, de um que passou um monte de gente e outro que ficou lá para trás.
Eu comecei a escrever, depois eu nem me deu trabalho, mas eu falei assim, é para eu gostar disso? A gente deveria estar gostando disso? Um vai para frente, outro vai para trás. Quando é o carro que está largando bem, o carro está largando mal, ok. O Antonelli largou pior que o Russell. Mas o mesmo Russell perdeu 2 posições na largada. Então, o carro larga mal e o outro larga bem, a gente está cuspindo no túmulo de Palette, de Peterson, a gente está cuspindo no túmulo deles. E o que a gente viu hoje, viu no acidente durante a prova, foi cuspir no túmulo de Villeneuve, por exemplo, porque é uma situação análoga a treino de classificação, quando você tinha um piloto em volta rápida e outro piloto em volta lenta. Que era a situação mais perigosa que tinha. E o piloto que aconteceu que matou o Villeneuve foi isso, quer dizer, é o que mais viu no retrovisor, quis desviar, só que o Gilles já tinha comprometido com a trajetória de ultrapassagem. E o mais quis sair da frente justamente onde o Gilles já tinha comprometido, que ia passar por ali, e acabou perdendo a vida nessa situação. E a gente está simulando isso em corrida. Parece que tem um piloto em volta de classificação e outro em volta de retorno ao box. E o que o Alonso falou, a gente vai ver depois das frases, isso não é ultrapassagem, isso é manobra invasiva. É você desviar de um obstáculo na pista. Isso não é ultrapassagem. E aí você vê, inclusive na transmissão nacional, um profissional sendo contratado para fazer o papel de um torcedor fazendo react. Eu não estou aqui criticando a profissional, não. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Eu não estou criticando a profissional. Estou criticando a lógica de você ter esse tipo de personagem ali, de alguém cumprindo esse tipo de papel, porque não é mais uma coisa séria. Sabe, virou. Se eu quisesse piadinha, eu ia estar vendo Chaves. Eu ia estar vendo meu querido Bud Spencer. Eu não digo Fórmula 1 para ver piadinha. João, Lucas, eu gostava demais disso, cara. Eu gostava demais disso. Nós também. Eu não tô gostando do que eu tô vendo. Eu tô falando, não reconheço mais. Os álbuns de figurinha, cara. Os álbuns de figurinha. Os jogos. Não jogos de Mario Kart, não, cara. Jogos de Fórmula 1 sério. Verdade. História. Cara, eu lembro de Phoenix 91, cara. Quando a Globo passou a transmitir treino de classificação, aquilo explodiu minha cabeça, cara. Sabe, como eu me apaixonei por aquilo, como eu me apaixonei por aquilo ali, cara. Eu já amava o esporte. Mas, sabe, esse 86, as lembranças que eu tenho, e sobretudo 91, vendo o treino, vendo a corrida, cara, como eu amava, nada no mundo me fazia perder um treino ou uma corrida, cara. Nada, sabe? Eu agora tô vendo e respeito o GP Total. Eu tô vendo e respeito esse compromisso que a gente tem aqui. Porque eu realmente fiquei ofendido. Eu tava, só para concluir, por que eu falei que tinha muito pouco para falar de corrida? O piloto faz a pole, aí ele cai para sexto, muito atrapalhado pelo próprio carro na largada. Ele escala um pouco o pelotão, mas não chega a voltar à posição de liderança que teria sido dele em condições normais. E aí há uma interferência do carro de segurança provocada por uma situação de insegurança que a gente vem falando aqui há mais de ano. A gente pode reclamar agora, porque o Lucas vem falando disso há mais de ano aqui nesse canal. Há mais de ano. Isso era previsível, então a gente pode reclamar. A gente pode se indignar, porque a gente está avisando isso há mais de um ano, cara. Que isso ia acontecer. E é ultrajante, é absurdo você ter uma interferência de carro de segurança provocada por uma insegurança sistematizada. Por uma insegurança que foi criada. Pelo próprio regulamento. Isso é atirar no peito do esporte, cara. Então a corrida acaba sendo definida. Não estou dizendo que o Antonelli eventualmente não pudesse chegar à liderança. Ele teve o melhor ritmo, sobretudo com o pneu duro, mas não aconteceu. A gente foi roubado disso. Não aconteceu. Não teve isso. Porque o Russell parou numa volta, na volta seguinte, essa situação provocada pelo regulamento causa uma interferência de toda a corrida. Agora tem carro de segurança, você não adianta nada você botar a liderança na frente, não existe mais isso. E é muito cínico, cara. Tem uma interferência de carro de segurança com uma situação que é uma insegurança criada pelo regulamento. Isso define o vencedor da prova. Definiu. Sabe, isso pode definir um campeonato. Porra, era para ele ter ficado, em condições normais, ele teria feito a pole, ter largado na frente, ter feito a corrida de ponta a ponta na frente, não ia ter ultrapassagem, não teria satisfeito. Porque está sendo real, não estou sendo enganado, não estão colocando a vida de ninguém em risco.
E aí, pô, ver elenco de Mario Bros dando bandeirada, Jack Black fazendo aquelas carinhas, aquelas coisinhas todas lá. Pelo amor de Deus, cara. Isso É não muito fosse num irônico. contexto, Foi se muito fosse num irônico aquilo contexto ali. sério, daria até pra engolir, cara. Mas assim, o que virou isso? Mas todo mundo Que chamando fizeram? a Fórmula 1 de Mario Kart e eles aproveitam isso, uma situação em que eles estão destruindo a parte esportiva da Fórmula 1 e usam isso como um gancho para ganhar em cima da divulgação do filme do Super Mario. Que eu não vou Quer assistir. dizer, é o apogeu do cinismo. Eles criam uma situação em que eles destroem tudo e eles ainda tiram uma grana em cima disso. Quer dizer, é uma coisa assim, a gente está vendo. Claro que a Fórmula 1 historicamente teve diversas crises. Ao final de 51, teve que usar o regulamento de Fórmula 2, as tragédias de 1955 afetando diretamente o calendário mundial do esporte a motor, né? As tragédias que a gente teve em Indianápolis, a perda do Ascari e também a tragédia de Le Mans. Indianápolis foi o Vukovic, tá? Então foram 3 mortes em 17 dias, a gente falou sobre isso, foi tema nosso aqui numa pauta histórica, o ano de 1955, o ano que o esporte a motor quase acabou, tá? A Fórmula 1 já teve várias outras crises, toda a luta por segurança, por pessoas como Jack Stewart, a tentativa de mitigação das mortes e tudo mais, a perda do Ayrton naquele fim de semana infernal em Imola, que também vitimou Ratzenberger, teve também feridos no choque da largada lá do Leto com Lamy, a roda do carro da Minardi do Alboreto, enfim, aconteceu tudo de ruim naquele fim de semana em Imola. Ou seja, a Fórmula 1, ela colecionou várias crises, mas essa ela está fabricando por conta própria. E não tem como não chamar isso de crise, porque os pilotos estão reclamando, e a gente já vai aqui para as frases que eles soltaram no fim de semana e outros materiais que a gente separou aqui, para a gente dar a real dimensão do que está acontecendo. Porque não é a carinha do Jack Black e o pessoal lá que explicam o que está acontecendo. Não é o showzinho de rock antes da largada. Não é essa movimentação da largada que, sim, vai ter batida em largada. Está contratada essa crise. Assim como vai ter mais batidas de bateria morta à sua frente que você não vai poder desviar. Ou você vai desviar para o muro, ou para a grama, como foi o caso do Berman, ou você vai encher o carro que está à sua frente. Porque as velocidades são muito grandes. E a Fórmula 1 já trabalha numa velocidade muito grande de pouca margem para você fazer qualquer correção. Tá? E você ainda tem o problema de super clipping, que é justamente a bateria morta fim da reta. A gente fica se pensando, e hoje eu conversei à tarde, bati um papo rápido com o Arlindo Silva, que está sempre marcando presença aqui, e a reta de Baku? Eles vão ter que içar uma vela para chegar até o final da reta? E os trechos de longa aceleração do Spa? Eles vão fazer o Rouge a 40 por hora? Vão chegar na Lecombe e o carro já morreu. Né? Ou então, você sai ali da Blanchimont, etc e tal, vai chegar na Bus Stop, também o carro tá 2 por hora. Sabe? Língua de fora. Vai ter que içar a vela para chegar até o fim da reta. Sabe? A próxima corrida em Miami já tem uma reta grande lá. Tem uma reta bem grande lá. E como é que eles vão fazer ali? São situações, e aqui vamos começar a falar Vamos começar aqui. Vou Lucas, compartilhar. Assim, João, precisou bater, cara. Precisou bater para fazer alguma coisa. Entendeu? Agora estão falando sobre isso. Precisou bater. Vamos ver se vão fazer mesmo, né? Vamos ver. Estava escrito, sabe? Tinha que esperar isso acontecer, cara. Sabe? O Berman tinha. É uma irresponsabilidade. A questão é essa. A Fórmula 1 está sendo negligente também. Isso é omissão. Isso é negligência. Pois é. E aí a conta não fecha. Omissão, negligência e imprudência. Assim, pode pedir música no Fantástico e são as 3. Pois sabe? Lucas. E aí você para pensar em tudo que a gente paga, tudo que a gente abre mão em termos esportivos em nome da segurança, aí ofende, cara. Entendeu? Quando você para pensar que há quanto tempo a gente vem vendo corridas aí com intervenção de carro de segurança que às vezes não precisava. O safety car virtual é muito mais justo. Muito, esportivamente muito melhor. Quantas vezes a gente está tendo intervenção de carro de segurança e a gente vem engolindo certas interferências, certas coisas, né, as áreas asfaltadas de escape, que são
outro assinte também ao esporte, a gente vai engolindo tudo isso para chegar na hora de você expor esse tipo de insegurança para os pilotos. Que tá claro, está enfatizado. Viu, Marcelo? Desculpa te interromper. Até o Max ele usou de ironia para isso. Já que eles falam tanto em segurança, agora eles têm que fazer alguma coisa. Agora eles têm que fazer alguma coisa. O Max usou isso. Vai, Lucas. A primeira frase que eu separei aqui do Alonso falando que ultrapassagem nos dias de hoje é acidental. Vou aqui fazer uma tradução livre, porque subitamente você se vê com uma bateria com mais bateria do que o carro à frente. Então, a manobra ela é evasiva, e não é uma manobra evasiva e não uma ultrapassagem. Não envolve você pegar vácuo, usar o vácuo, que é uma coisa natural. Gente, você pegar vácuo, sair do vácuo e ultrapassar, isso é você estar usando forças naturais da aerodinâmica. Agora é bateria a mais ou bateria morta. Bateria que ainda tem e bateria que não tem mais. Você não tem também, Lucas, em trechos de grande aceleração, você já não tem mais, nos trechos finais, o desafio da frenagem na mais alta velocidade do trecho. Por quê? Por causa do super clipping. A bateria que morre antes da reta terminar. Vai lá, João. Porque assim. O próprio Bortoleto falou após a corrida do Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, que foi aquela bagunça, né? Que o pessoal ali não foi o próprio ultrapassagem, foi uma bagunça, que estava todo mundo aprendendo como é que vão fazer esse negócio aqui. E ele mesmo falou: eu fiz ultrapassagem sem querer. Eu não queria ultrapassar, e estava ultrapassando sem querer. O Bortoleto falou isso claramente. A gente tem uma outra frase aqui, e o Charles Leclerc, que fez um qualifying que ele podia, porque é o seguinte: se a gente já tem esse problema de super clipping, que é a bateria morrer antes de terminar o trecho de aceleração, isso é pior ainda na qualificação, em que você tem uma configuração ali que é voltada para volta lançada, em que você tem que ficar cuidando da bateria para que você se lance na melhor forma, na melhor volta possível. Por quê? Justamente por causa desse protagonismo exacerbado, esse passo maior com a perna, de colocar o sistema elétrico tão protagonista assim, de colocar um motorzinho de 500 cavalos, a combustão interna, que só um motor equivalente a de um Fórmula 2. Menos do que isso, porque você está lidando com um peso maior. Então, ele colocou ali, honestamente, eu não consigo com esse qualifying. É uma fucking joke. Uma piada, é uma palavra com F, aquela palavra com F feia em inglês. A gente tem uma palavra com F que a gente não fala aqui. É verdade. No nosso linguajar digital, né? Por respeito ao nosso querido amigo João Carlos Viana. Mas assim, ele falou a palavra com F por quê? Porque está indignado. É uma piada. Eles até diminuíram de 9 megajoules para 8 a recuperação da bateria para disfarçar um pouco essa questão de que os motores a combustão interna são muito fraquinhos, porque é o carro da Fórmula 1 hoje. Para tentar equilibrar um pouquinho mais essa fórmula absolutamente descompassada de 50-50, né? 50% motor a combustão, 50% motor elétrico, porque isso é ainda pior na qualificação, esse efeito. Lembrando que, e aqui eu vou até colocar a tela aqui, porque durante o fim de semana até surgiu algumas coisas assim que metaforicamente a gente tenta colocar, né? Acabei me lembrando, junto aos amigos que eu conversei durante o fim de semana, daquele quadro incrível do Jô Soares no Viva o Gordo, que ele fazia com o Paulo Silvino, que era o Jornal do Gordo, que era para pessoas mais ou menos surdas, em que você tinha ali, né, o Paulo Silvino apresentando, normalmente como se fosse um âncora de um telejornal, e naquele picture-in-picture, né, aquela telinha ao lado num destaque, você tinha o Jô Soares com um fone de ouvido enorme e gritando, e aos berros, para tentar explicar para as pessoas que seriam mais ou menos surdas. Então, eu vou meio que emular o Jô Soares e falar assim, não! Administrar a bateria não é a mesma coisa que você administrar freio, pneu, combustível, motor, câmbio. Não é a mesma coisa. Não é. Sabe? Por mais que tentem vender isso pra gente.
Até porque esses sistemas, eles vai e vêm, eles dependem da programação que as equipes fazem, e esses sistemas são ativos. Eles agem independente da vontade do piloto. Se o sistema entende que o carro está em uma posição em que ele tem que armazenar a bateria, o piloto pode estar com o pé no porão, eu estou repetindo isso aqui. O piloto pode estar com o pé no porão, 100% de aceleração, o carro entra em reserva de energia, ele entra em colheita de energia, tá? Ele começa o recharge dele, independente da vontade do piloto, porque o software é colocado para quê? Para otimizar o máximo possível o sistema elétrico, que é o quê? É a reaceleração após esse recharge em algum trecho em que você possa reacelerar, tá? Então, obviamente não é a mesma coisa. Tá? Com todo respeito a quem acha que é igual, não é igual. Você tem um sistema que é ativo, é independente do que o piloto faça, e que você causa essa questão que é muito preocupante de segurança, em que você vai encontrar alguém com bateria morta na tua frente, e eu desejo muita sorte para que você desvie sem perder o controle do carro. Tá? É isso que está acontecendo. Então, repetindo, igual o Jô Soares fazia, não é a mesma coisa. Administrar a bateria hoje, nessa Fórmula 1 2026, não é a mesma coisa que administrar pneu, combustível, freio, câmbio, motor, combustível, seja lá o que você quiser colocar como elementos, componentes naturais a um carro de competição. Só complementando. Um elemento alienígena nessa equação, em que, repito, funciona além da vontade do piloto, independente da vontade do piloto. Vai lá, João. Eu queria falar, só completando, Lucas, a diferença é, quando você está, antigamente você cuidava do motor, hoje até recentemente, por causa dos meios eletrônicos, você nem cuida tanto de motor, câmbio, etc, mas pelo menos está na mão do piloto. E o problema é que essa bateria não está na mão do piloto. Ela está se carregando sozinha, então não tem gestão nenhuma ali. Não há gestão o piloto não está gerindo aquilo ali. Esse é o X da questão. A gente falou do Arlindo mostrou, cara, fez a comparativa. O carro da Super Fórmula estava chegando a chicane com 8 km por hora a mais do que um Fórmula 1. Tá. Deixa eu colocar aqui, vou tirar as frases, eu vou colocar aqui só a foto do Super Clipping, porque ilustra bem o que está acontecendo, tá? Porque eu vou colocar duas situações. A primeira é o Super Clipping em si. Vou aqui tirar as imagens e colocar em destaque. O Super Clipping foi pego da onboard do Verstappen e mostra aí as duas situações. Primeiro, a do trecho em que ele alcança a máxima velocidade saindo da Spoon, entrando na reta oposta de Suzuka e chegando a 268 por hora ao fim da chicane, né? A famosa chicane onde teve a colisão de Senna e Prost em 89, em que depois o Senna ultrapassou o Alessandro Nannini para ganhar e não levar a corrida de 1989. Pois bem, o carro chega só a 268, aquela frenagem que sempre foi crucial na volta de Suzuka, hoje é feita a praticamente 50 km por hora abaixo do que deveria, se esse sistema fosse decente, se fosse viável, se fosse possível, tá? Então a gente olha isso aí e não tem como não se indignar, tá? Da mesma forma, como causa absoluta e total indignação, esse print que eu vou mostrar para vocês, que é isso aqui. Isso é um print tirado do canal do YouTube da Fórmula 1, em que a gente vê aí um frame da pole, na volta da pole, on-board. Tá? É que eles não colocam mais pole lap on-board. Por quê? Porque eles cortam on-board antes do trecho de Super Clipping. Ele está saindo da Spoon, que é aquele trecho, né, que é o trecho mais distante do autódromo de Suzuka, uma grande curva à esquerda, de raio longo, em que você tem
um trecho grande de aceleração, onde a pista passa por cima dela mesma. Forma de colher, né? Inclusive, Spoon é forma de colher. Na chicane, exatamente, Spoon, ela é autoexplicativa, em um formato ali de colher, lembra, né, alusivo a uma colher, e você tem um grande trecho de aceleração em que você tem essas velocidades de 50 até 60 km por hora de perda para isso, tá? A própria curva 130R, a qual o Fernando Alonso fez uma ultrapassagem incrível em cima do Schumacher em 2005, que aliás foi talvez a melhor corrida de Suzuka, fora as decisões de título que a gente teve, a melhor melhor desde então. Desde 2005 a gente não tem uma corrida tão incrível em Suzuka. Acho que foi a melhor da história, na minha opinião. A 130R não é mais um desafio também, assim como não é um desafio a frenagem para a chicane de Suzuka, sabe? Então, além de você ter uma dinâmica de prova absolutamente artificial, você está minando os próprios desafios que os circuitos impõem aos pilotos. Tá? Isso aí é um modo do quê? Da própria Fórmula 1 tapar o sol com a peneira. Porque essa volta toda, ela é em on-board até a Spoon. Saindo da Spoon, ela vai para as imagens externas. E isso é uma vergonha, parafraseando o jornalista Boris Kazoy, isso é uma vergonha. Que a Fórmula 1 tenta esconder de você, que é fã da Fórmula 1, que você está acompanhando, seja quanto tempo for, se você começou a acompanhar a Fórmula 1 através do Drive to Survive, não interessa se você é dos anos 70, anos 80, anos 90, não interessa. Isso aí é uma vergonha para todos os públicos. Tá? Para quem chegou há muito tempo vendo Fórmula 1 e está cada vez mais indignado, ou para quem chegou agora e fala assim, olha, seja bem-vindo a uma Fórmula 1 que está escondendo os seus problemas de você. Tá? Porque toda a pole, ela é colocada como um on-board, até um oferecimento da marca que é fornecedora de pneus da categoria, que obviamente também não deve estar muito contente com o que está acontecendo na categoria. Afinal de contas, existe a chuva de críticas e também existe, e aqui vou voltar para a gente aqui para fazer também o destaque, existem muitas denúncias de que a própria Fórmula 1 está boicotando, está fechando críticas ao que está acontecendo, o super clipping, etc e tal, e espertamente fazendo isso, dizendo que, olha, se você está compartilhando o nosso vídeo, mostrando o super clipping, você está violando os direitos de imagem da Fórmula 1. Então, convém, né? Olha só, a gente já está aqui com 37 minutos falando sobre a corrida em si. A gente tem muito pouco para falar da corrida e muito de falar sobre esse contexto todo que está acontecendo. Você tem uma Fórmula 1 que está ridícula, está perigosa, artificial, tá? E uma Fórmula 1 que está se comportando como se ela fosse uma empresa liberal do capitalismo, mas se comportando como se fosse a imprensa da Coreia do Norte. O que eu estou levantando aqui o dedo, duas coisas. Antes de começar aqui, eu tinha até comentado, a Liberty está meio que igual às equipes de Fórmula 1, está aproveitando os treinos livres, para saber onde é que vai ter um on-board. Que a Fórmula, as equipes usam os treinos livres para experimentar acertos, o dia que a gente pode forçar aqui, forçar acolá. A Liberty faz a mesma coisa, ela está aproveitando, essa aqui eu vou botar um board aqui, mas essa aqui eu não vou colocar para não passar vergonha. Porque aquele print foi no primeiro treino livre. E já no primeiro treino livre ficou claro, os caras estão perdendo 50 km por hora entre a 130R e a chicane. E o segundo ponto que eu ia falar, voltando um ano atrás, que quando o Max Verstappen teve uma exibição espetacular na classificação, e até o nosso parceiro, nosso amigo Marcelo Pilate colocou para a gente no ano passado, acho que o Lucas e o Márcio vão lembrar, da análise daquela volta do Max Verstappen, praticamente frame a frame. E quanta diferença ele fez, aonde? Na chicane, na freia da chicane. Ele freou muito depois do que o Lando Norris, ele ganhou a pole ali. E agora? Qual a diferença que ele pode fazer ali, que está chegando a 50 km por hora menos ali? Sendo que cada conjunto vai ter a bateria morrendo antes ou depois, ou seja, isso também faz com que você tenha uma velocidade final diferente do conjunto que é teu adversário, sabe? Voltando aqui,
as frases, eu quero colocar também uma questão que é muito importante, que é a questão do Verstappen. Tá? Porque, mais uma vez, com o devido respeito, eu sinto que as pessoas não estão entendendo que existe uma diferença entre você ter prazer em vencer uma corrida e prazer em pilotar, em competir, em você tirar prazer na pilotagem em si. Tá? Que são coisas diferentes. Porque as pessoas estão caindo num lugar comum de dizer, o Max está reclamando porque não está ganhando. E não entendem quem é o Max Verstappen. O Max Verstappen é aquele cara que é doido por carro, por qualquer carro. Ele tem prazer em pilotar, em competir, em tirar tempo de um carro de competição. Ele fala para Nürburgring no Nordschleife porque ele gosta. Ele pilota outros carros e vai para outras competições porque ele gosta, ele tem gosto naquilo. Ele não tem gosto pela Fórmula 1 em si, ele tem gosto se o carro de Fórmula 1 representa um desafio para ele. É claro que teve momentos em que ele ganhou 40 de 50 GPs, isso aí num passado muito breve, em que houve o domínio da Red Bull, mas pelo amor de Deus, quem faz esse discursinho de que o Verstappen está reclamando porque não está ganhando, está reforçando essa narrativa da própria Fórmula 1 de que não está tendo problema nenhum. O problema é o Max, não o regulamento, não os carros, não a dinâmica de corrida. Está reforçando isso, está passando recibo. Sabe? Isso é uma falta de capacidade analítica, você pensar desse jeito. Até porque os outros pilotos também estão criticando muito, e a gente já vai ver mais frases aqui a respeito do carro não dá prazer para dirigir, da dinâmica das provas, que é absolutamente artificial, também não causa prazer nenhum. A gente viu aí as críticas do Alonso de que hoje as ultrapassagens são acidentais, sendo que era o maior objetivo, você sendo um conjunto atrás e um conjunto na sua frente, o objetivo máximo era você estrategicamente achar maneiras de ultrapassar. Agora você faz isso por acidente. Que Fórmula 1 é essa? Então você tem aí o Max Verstappen, vamos colocar aqui ele numa tradução livre também, mas você pensa se isso vale a pena. Ou se ficar em casa, com família, ver os amigos por mais vezes, afinal de contas, a gente está falando de um calendário de 22 a 24 corridas, ou seja, são muitos fins de semana. Pode ser 20, hein? Pode ser 20, hein? Pode ser 20. A gente ainda vai ver o que vai acontecer mais adiante. Mas o Verstappen frisa que isso é um antipilotagem, é realmente uma antipilotagem. E sim, quando ele questiona isso, ele não está questionando porque ele está perdendo, ele está questionando porque é uma porcaria mesmo. É um regulamento ridículo, vexatório e perigoso. As pessoas não entendem isso, a diferença entre você não reclamar porque está ganhando. Ganhar a gente gosta, o gosto de ganhar é muito bom para qualquer coisa, seja numa Fórmula 1, no videogame ou você ganhar no par ou ímpar. Não importa. Mas você também pode questionar o mérito da vitória. Tá? Então, quando o Max critica, ele não está criticando só porque ele está perdendo. E se as pessoas só enxergam isso, está faltando ali uma pessoa para ver a coisa de maneira mais ampla. Só está vendo um pedacinho da coisa, está fazendo um reducionismo cretino. Sabe? Como é que pode a crítica só enxergar isso? O Max está reclamando que está perdendo. Isso é um reducionismo estúpido. Como que pode um negócio desse? Com o devido respeito, mas é uma estupidez pensar desse jeito. Chegar a essa conclusão, usar o intelecto para chegar a essa conclusão reducionista. Não, a gente está falando de uma Fórmula 1 que está sofrendo um monte de problema. Sabe? Não dá para compactuar com quem chega a uma conclusão reducionista dessa. Sabe? É como se estivesse passando Recife assim, não, eu estou defendendo a Fórmula 1 horrorosa do jeito que está, perigosa, vexatória, arcade do jeito que está. Sabe? Não dá. Sabe? Não dá. Acho o Max está dando voz, que muitos pilotos queriam falar, talvez. Agora sim, a gente tem que falar uma coisa aqui do Max rapidamente. A gente tá focado nisso, mas tem que falar uma coisa do Max. O comportamento do Max antes da corrida com aquele jornalista inglês foi muito feio. Também tem que dizer, acho que tem que se falar isso.
que ele expulsou o jornalista com a pergunta que eu não sou jornalista, mas o Lucas e o Márcio são, eles poderiam ter feito a pergunta: Márcio, se você se arrepende de ter feito com o Jorge Wilson no Barcelona? Não, foi uma pergunta que a gente fez aqui, que a gente falou aqui na análise de temporada e tudo mais. Não, João, assim, com certeza é um comportamento inaceitável que, no meu entendimento, todos os outros tinham que ter saído da sala de imprensa. Naquele momento de solidariedade, foi, tá bom, então fica sozinho. Mas, assim, Não, só para passar, não tô, porque, assim, eu tenho uma visão, eu concordo contigo, tá, Lucas? Assim, realmente você não pode chegar e dizer, o Márcio tá reclamando porque tá perdendo. Não, ele tá, desculpa a palavra, ele tá perdendo a vida, tá? Todos os 22 pilotos estão perdendo a vida. Né? Mas eu não consigo enxergar o Max ele liderando uma geração de pilotos para questionar a FIA por causa disso. Ele está questionando a FIA porque ele está se sentindo mal em pilotar esse carro. Eu não vejo, ele é um cara muito mimado para liderar os pilotos e fazer isso, e questionar. Ninguém está gostando, vocês têm que fazer alguma coisa. Ele está dizendo, eu não estou gostando do que está acontecendo, e está correto, diga-se, e por isso eu estou batendo aqui, tem que bater. Fala em aposentadoria, eu acho que ele não vai se aposentar, minha visão, eu acho que não, mas também acho que tem que falar, porque esse do Max, ele não foi bem, foi muito mal ele ter feito isso. Sim, mas assim, o que eu digo, João, é que ele é um racer, sabe? Ele é um animal de pista. Ele e o Alonso. O Alonso não é campeão há 20 anos. Então o Alonso não vem guiando carros competitivos há muito tempo já. Desde que saiu da Ferrari, essencialmente. Então, a voz do Alonso é uma voz que tem que ser ouvida nesse momento. Um piloto que passou por tanto regulamento, que correu contra o Schumacher. Eu acho que tem 4 pilotos que são referências dentro do grid de 22 pilotos. 4 pilotos. O Alonso, como você falou aqui, que é o mais antigo. O Lando Norris, que é o atual campeão. O Lewis Hamilton, que é o maior campeão. E o Max Verstappen, que é o maior piloto dessa geração. Esses 4, eles têm, acho que a gente tem que olhar que esses 4 estão falando. Tinha no Hamilton, que é meu. A gente já falou do Hamilton. O Hamilton está tentando. Assim, ele está sendo uma voz dissonante e eu, francamente, não entendo por que o Hamilton está tendo essa postura de dizer que, não, os carros estão divertidos para pilotar. Sendo que não estão, genuinamente não estão. E ele falou quinta-feira que tão mais divertido, mas eu não gosto de falar em left coach, gosto de ficar gerindo bateria, esse tipo de coisa. Então, assim, se você olhar os 4, não sei se o próximo vai ser o do Lando, né, a próxima frase que o Lucas vai colocar, mas, assim, eu acho que esses 4 são as grandes referências, não diminuindo os demais. Mas esses 4, o atual campeão, o maior campeão, o mais antigo, o melhor dessa geração, esses são 4 vozes a serem escutadas e nenhum está satisfeito. Vamos colocar justamente a frase do Norris, tá? Que já percebeu o tamanho do problema, tá? E sim, como campeão mundial, ele tem que ser uma voz ativa para também mandar real, tá? Frase que ele disse ao Autosport, que dependendo de como você está, da posição que você está, você chega a diferenças de velocidade de até 50 km por hora, tá? E você vai acabar passando por cima do cara e voando pela cerca e se arrebentando inteiro, tá? E essa é uma visão terrível de se pensar. Mas é um cenário possível, diante de tudo que a gente está vendo, sabe? E eu fico se perguntando na questão justamente da matriz de risco que essa gente tem na cabeça, tá? Porque Lucas, a gente não é engenheiro, mas eles vão adotar, eu posso estar enganado, mas eles vão adotar algum protocolo de quando você tiver o super clipping, você tem que ficar do lado direito da pista, por exemplo, alguma situação assim, entendeu? E aí você não tem condição de se defender, matou-se por completo, já vinha sangrando há muito tempo a possibilidade de defesa de posição. A gente vem falando disso há muito tempo. Desde o DRS, desde e até do próprio regulamento de reabastecimento, que também já introduziu
uma dose programada de caos para aumentar a emoção, e você não tinha muito como defender posição mais. Você pode reparar que os números, a partir de 94, começam a se concentrar muito. Né? Sempre, até então, recorde de vitórias de 8 por temporada, porque vai sendo implodido ao longo do tempo, porque se você tem um ritmo mais forte de corrida, você antecipava o pit stop e você ia voltar na frente, não tem jeito. Então não tem mais a possibilidade de você se matar numa volta de classificação ou fazer uma largada dragster, igual o Villeneuve fez em Haram 81. Haram 81, amigão, se fosse hoje em dia, Villeneuve tinha feito uma largada e nada mais. Ia ficar 15 voltas na frente. Ia chegar em sexto. Hungria 91, esquece aquilo. Do Ayrton Senna batendo no peito e falar: o carro não tá bom ainda, mas eu vou ganhar essa corrida. Vou ganhar porque eu vou fazer a pole, vou largar na frente e vou ficar na frente a corrida inteira. Esquece, como eu falei, Harama 81, esquece, Hungria 91, esquece isso. Não ia ter mais, cara. Não ia ter mais. Não tem possibilidade mais. Qual é a graça da ultrapassagem? Pô, é a pessoa da frente poder se defender, cara. Hungria 86 jamais aconteceria no contexto atual. Se você quer uma disputa, você não pode amarrar os dois braços do lutador e deixar o outro batendo. O cara tem que poder se defender. E aí quem atacou foi melhor do que quem defendeu, pô, maravilha, a gente tem uma ultrapassagem legítima. Não precisa de 100 ultrapassagens. Precisa de uma, duas. Acho que, sabe, o GP da Inglaterra de 69, da Grã-Bretanha, de 69, pô, aquele pega de Hint com o Stewart, corrida inteira que ele pega. Ou de 72, o Brands Hatch, o Emerson com o Stewart. Pô, é uma briga de verdade. Perseguição para conseguir a ultrapassagem. Japão 89, aí estão perseguindo o Prost a corrida inteira para tentar a ultrapassagem e ia passar. Então, sabe, é isso que eu quero ver, cara. Eu quero, sabe, ser levado ao limite para ultrapassar. Eu tenho que passar. Estados Unidos 2021, Marcos. Vamos ficar falando só de coisas antigas. Estados Unidos 2021. Sim, pega de corrida inteira. Pega de corrida inteira e Max na frente ali, corrida inteira. Uma das melhores corridas que eu já vi na vida, Estados Unidos 2021. É bem lembrado, João. Então, assim, eu entendo a situação do Hamilton, porque nitidamente o Hamilton não se adaptou ao carro semiasa. Ele não se encontrou ali, ele não conseguiu ter o desempenho que ele tinha antes, como foi o caso do Vettel depois da era híbrida, não conseguiu mais ser o mesmo piloto. Então você muitas vezes não tem prazer num carro com o qual você não se comunica. O Emerson, com o carro asa, o Emerson odiou o carro asa. Com certeza antecipou o fim da carreira dele na Fórmula 1. Odiou, não se entendia com o carro. Se você não consegue se entender com o carro, você não consegue ir ao seu próprio limite. Foi o Jorge Lorenzo com a Honda, o Valentino Rossi nos últimos anos, quando o pneu começou a favorecer piloto mais leve, e o Rossi não conseguia mais se entender com a moto. É compreensível quando você não se entende com o equipamento não fala com você não consegue ler o momento do limite, né, e com isso se dosar e sentir que você está performando. Eu entendo isso. Agora, o que está acontecendo é fachada, é piada, é brincadeira. Então, e o Hamilton sabe disso. Você tem que ficar fazendo asa móvel na frente e atrás na hora de chegar na curva e, chegar na chicane mais lento do que o Super Fórmula. E ele sabe que isso está errado. Ele sabe que isso não é. Hamilton pegou os carros de 2007, pô, que eram carros rápidos, já era tudo bem, motor V8, não era já a minha Fórmula 1 favorita, mas era uma corrida que era pauleiro o tempo todo. Né? Você tinha que correr, tinha que andar forte. Como eu te falei, eu não gostava de pneu sulcado, não gostava de reabastecimento obrigatório, mas era pelo menos corrida. Era corrida. Isso que está acontecendo agora não é, cara. Não é. E tá tudo fazendo mal, sabe? Ver, como eu falei, a bandeirada lá, o Jack Black, aquele monte de caras e bocas, e aí fotos de subcelebridades, videozinhos de rede social, falando, olha que legal a largada, um indo pra frente, outro indo pra trás. Meu amigo, cravaram o peito, cravaram a lança no peito e estão mexendo. E a transmissão lá fazendo, já tô aqui na ponta, tô levantando, tô sentando, tô nervosa, porque muito ultrapassagem. Pelo amor de Deus, para de me esbofetear dessa maneira, gente. Sabe, vamos falar sério. Eu peço desculpas pelo meu mau humor. O pessoal que tá com a gente aqui, peço de verdade. Mas não dá, cara, não dá mais. Não dá mais. Sobrou muito pouco de corrida para se falar.
E é angustiante você falar, cara, alguém vai ser campeão do mundo esse ano. Alguém vai estar lá, vai chegar ao final do ano com 10 vitórias. É capaz do Antonelli, que ganhou a primeira corrida da corrida passada, chegar ao final desse ano com mais 10 vitórias, cara. É muito possível isso. Daqui assim, num sprint ele já vai passar um monte de piloto grandioso da história, vai passar, deixar um Peterson para trás aí de vitórias. Já daqui a pouco tá passando o Emerson. Sabe, não tô tirando mérito do garoto não, mas assim, tá demais. Tá demais a coisa. Sabe, esse monte de interferência de carro de segurança, tem que parar isso, a corrida tem que poder fluir. Se vai fazer isso, então seja coerente, não crie insegurança, pô. Desculpa, gente, eu tô sem condição, cara. Eu tô sem condição. Tudo foi demais pra mim, porque, assim como vocês, cara, isso é muito importante pra mim. Sabe? É muito importante. Isso moldou meu caráter, moldou minha personalidade. Me ensinou muita coisa sobre esporte, sobre raça, sabe? Sobre luta, sobre detalhes. Esporte motor é todo sobre detalhes. Você vê uma corrida com o olho treinado e vê uma corrida com o olho destreinado é totalmente diferente. Pegar uma pessoa casual para ver uma corrida, ela não está vendo as nuances. Mas é um esporte que premia a atenção. Quanto mais você consegue ver com atenção, mais você acha padrões, mais você entende a lógica do que está acontecendo, do diálogo entre um competidor e outro. Sabe? E isso tudo está sendo jogado fora. Classificação não é só que você tem uma equipe superior na classificação. A classificação acabou. Acabou e já vem de tempos que estão ensaiando isso, de você qualquer coisa perde posição no grid, você tem que trocar peça, perde posição no grid, tudo para tentar jogar um conjunto rápido lá atrás, artificialmente, ele vir provocar ultrapassagem. Mas várias categorias FIA, com grid invertido, com lastro para vencedor. Sabe? Não tem mais limite. BOP no X. Não tem mais limite, João. Não tem mais limite. Sabe? Tá demais, gente. Desculpa. Eu sei que eu tô cansativo, mas é porque. Agora aproveita pra botar. Ainda me pede pro retrô aí que quebra minhas pernas mais ainda. Tentando melhorar aqui o ânimo aqui, porque realmente é muito chato. Eu fico só imaginando, aí Lucas, você pode até colocar aqui a fase do. Você tá, por mais que, eu até escrevi isso na coluna, por mais que o Domenicali fique tentando rebater as críticas que estão acontecendo, o pessoal da Liberty, eles não são idiotas. Eles podem até se fazer, como o caso do Domenicali, podem até se fazer, mas não são. Então, com certeza eles estão vendo tudo que está acontecendo. Eles estão vendo as 22 estrelas do seu espetáculo sentando a pua nesse regulamento. Vários jornalistas fazendo a mesma coisa, prints de super clip. Então, esse mês, esses 40 dias que não vai ter corrida, eu acredito que vai ter mudanças. Esse campeonato, né, tão multifacetado, pode de repente virar 94, quando de repente o Power Rank mudou por causa de mudança de regulamento, de uma crise tão grande, como foi em 94. Todas aquelas mudanças de regulamento tornou os carros bem seguros e resultou naquele final de semana infernal em Imola. E tivemos outros acidentes, antes e depois, inclusive. E então eu acredito, por mais que naquela fachada que tá tudo bem, não, é isso, vai melhorar, mas eu acho que vai ter mudanças bem drásticas. Até a FIA já colocou, né, anunciou que vão ter conversas com as equipes e os pilotos querem estar nessas conversas para ter mudança, não é possível. Infelizmente, e estava muito na cara que Suzuka ia escancarar o que a gente estava vendo, que a gente viu em Melbourne e em Xangai. Que a pista de Suzuka é uma pista que não tem muitas freadas fortíssimas, uma pista de alta, trecho de longa aceleração, que a gente falou, a Spoon, que não é, a Spoon não é uma curva, já não é uma curva muito de baixa, é uma curva de média. Então os pilotos já entram já entraram na reta oposta sem muito bateria. Vem reta oposta, 130R, pé embaixo.
eles não iam chegar. Não estava muito na cara. A própria entrada da Spock, o Jeff Foster dentro do Bergman, já era um ponto crítico. Os pilotos ali, eram um ponto de aceleração longa, né? Então, eu acredito que por trás dessas conversinhas que vai, não está tão ruim assim, vamos esperar, tem muita gente aí. Eu falei no começo, eu não queria estar na pele de muito diretor técnico da FIA na hora dessa do campeonato. Porque você não previu isso? Porque você não. Agora, e ainda tem um detalhe, só falando aqui, Lucas. Ainda tem assim, essa crise é tão complexa que, vamos lá, temos hoje 5 montadoras na Fórmula 1. Ainda tem a Chevrolet que vai entrar em 2028. Qual foi o grande atrativo da Honda ter voltado, inclusive? Entrou Audi, entrou Ford. É um motor 50-50. Como você vai dizer para essas 5 montadoras e um assista que está chegando, olha, esse motor 50-50 infelizmente não funciona. Pense aí, de cogumelo para abacaxi. Como é que a Fórmula 1 vai descascar esse abacaxi? Chegar para essas 5 montadoras, essas 6 montadoras, se fala em outros, até BYD está interessado em entrar, chega assim, olha, esse motor aí não está funcionando não funciona. Aí quem está dizendo? Os pilotos. Os 22 pilotos estão descascando esse regulamento. Então, é um desafio, vai ser um problema que a Fórmula 1 vai ter que descascar, que ela criou, como o Lucas falou. A Fórmula 1 criou esse problema para ela e vai ser muito difícil descascar, muito de resolver esse problema. Mas eu acredito, não é querendo bancar um inocente, porque o volume de crítica está grande demais, então eles vão ter que se movimentar. Baixar de 60 para 40, de repente até os carros ficaram mais lentos, ok, mas mesmo o piloto consegue acelerar até o final da reta, até a freada. Por mim, se ficar mais lento e esses pilotos conseguirem acelerar a reta toda, eu já fico satisfeito. O meu tá de boa. Vai perder 4 segundos, perca 4 segundos. Depois, no desenvolvimento, vai melhorando. Mas o piloto acelere até o final da reta, pelo amor de Deus. E não chegue em uma situação como a gente viu, né? Ser repetitivo. O Colapinto, coitado, a 50 km por hora mesmo, o Berno tem que jogar o carro para não bater. E vamos ver se. E o que eu falei. Ainda bem. Deixa eu abrir um parêntese, João, porque a gente teve a batida do Piastri na volta de instalação, que foi um software também que botou 100 kW a mais. Você teve o travamento do eixo traseiro do Verstappen lá na Austrália também. Tá? Então a gente está vendo aí um monte de situação. O George Russell, Lucas, a ultrapassada do George Russell, ele foi ultrapassado pelo Leclerc, foi claro, o motor morreu, a bateria morreu. Foi claro. E aquela história, a gente viu, porque era luta ali de terceiro, acho que era pela 4ª colocação. O que não acontece de 14º para trás, de situação parecida? O cara ultrapassou. Por que não? Porque o motor morreu. O próprio Lando, ele falou, olha, tinha momentos que eu não queria passar o Hamilton, porque se eu acelerasse, a bateria descarregava. Na outra reta ele me ultrapassava. Onde é que tem gestão de piloto aí? Aí querem me convencer que é a mesma coisa que a gente geria câmbio, geria pneu, geria... Não está na mão dos caras. O software que faz aquilo ali. E está se falando, inclusive, situações de bugs no sistema. De o piloto apertar um botão ali no momento que está passando marcha, dá um bug, a bateria descarrega, o software descarrega. Tá tudo errado. Tá um motor, eu estava até vendo, antes de entrar, tá muito verde esse regulamento. Tá verde demais. Então, é um abacaxi gigantesco. E a Fórmula 1 tem 40 dias para resolver. Para mudar alguma coisa. Não resolve o problema, mas tem que mesmo amenizar o problema. Que ainda vamos fazer assim de consideração também. Diminuir a potência elétrica. Isso seria o mais óbvio. Tá? Aí os carros vão ficar muito mais lentos. E isso
vai fazer com que, de repente, eles cheguem a velocidades de Fórmula 2. Tá? Você tem o seguinte problema também, o regulamento deste ano prevê 70 quilos de combustível apenas. E você não tem como mudar os cockpits para abrigar mais combustível, porque seria um movimento mais lógico, né? Você faz assim, olha, vamos aumentar a potência do motor a combustão interna, eles não podem. Porque eles já trabalham num limite de fluxo de combustível para que eles consigam percorrer a totalidade do GP com apenas 70 quilos de combustível. Isso estou falando combustível, gasolina. Tá? Então, não tem como fazer isso. Pegar os carros de 2025 para correr 2026 também não pode. Vamos fazer um retro aí, um retrofit. Não, retro não, fale retro não, pelo amor de Deus. Fale retro, a gente não, pega os carros velhos lá e continua. Também isso também não é possível. Então, veja a sinuca em que a própria Fórmula 1 se meteu. E a gente ainda vai ver isso aí, já estou... vamos... cenários possíveis. Toda e qualquer mudança que a Fórmula 1 vai falar daqui para frente não, por questões de segurança, 3 pontinhos. Sempre que ela criou uma situação exponencialmente perigosa por causa do regulamento. Ou seja, ela não estava pensando em segurança. Agora vai passar a pensar em segurança. Por quê? Já teve acidente. Precisou ter o acidente para pensar em segurança. Então, é que eu tô falando. Pensando nos mais altos níveis de segurança, 3 pontinhos. Esse vai ser os comunicados da Fórmula 1 daqui para frente. A gente já está prevendo isso. Isso já está contratado também. Tá? Lux, agora ela estava pensando em segurança, porque não estava. Aí é que tá. É o que eu acho que deve ter muita gente sendo questionada agora. Porque você não pensou nisso. Está mexendo na segurança. Ela não é que ela pensou de forma... Não foi algo proposital. Foi algo... vamos botar 50-50, mas ninguém pensou nesses detalhes que está mexendo na segurança. Por isso que eu o que deve ter de gente ali? Eu não vou falar a palavra aqui, na mão, dentro da FIA, não está brincadeira. E agora eles têm que dar uma resposta. Presidentes e diretores de Liberty Media, de FIA, se acontecer alguma coisa na temporada 2026 por causa de problema de diferença de velocidade, de bateria morta à frente de um piloto, vocês são os responsáveis por isso. Quem aprovou esse regulamento da parte esportiva, parte técnica, parte comercial, todos os envolvidos são responsáveis caso ocorra algum acidente grave, com ferimentos, com machucados, etc, etc. E os prejuízos materiais que isso podem causar também. Tá? Isso aí a gente deixa frisado muito claro, e a gente vai ver nos próximos 40 dias circulares e releases falando, pensando na segurança dos pilotos e na competição, blá, 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 sendo que não estavam pensando nisso. Foram inconsequentes. Esse regulamento é inconsequente, até porque desde 2024 havia simulações dizendo, olha, vai faltar carga no fim das retas, em longos trechos de aceleração. Desde 2024 está se falando isso. Sabe? É uma coisa que já estava lá. E quando a gente fez análise, falou assim, olha, a gente não sabe muito bem o que vai ser a Fórmula 1 2026, está tudo muito turvo. A gente falava isso lá no final do ano passado. É justamente por causa desse caos que está acontecendo agora. Veja o tamanho do caos. E não é assim, não, é um caos esportivamente válido, não. E a gente tem que pegar a Fórmula 1, a gente tem que entender o seguinte, o cerne de tudo isso que a gente vê, que a gente empacota e chama de Fórmula 1, o grande cerne, o núcleo daquilo ali, é o esporte, é uma competição esportiva. E todas as demais camadas orbitam isso. Só que você está tendo um grande problema justamente nesse núcleo principal desse pacote chamado Fórmula 1, em que a gente está tendo um questionamento enorme da parte esportiva. Se isso é uma competição ainda, se isso é uma competição válida, se os competidores, e aí estou falando binômio carro-piloto, estão em uma situação legítima de competição. A gente começa a se perguntar isso. Se isso pode ser considerado legítimo, se isso é considerado esportivo, se isso é considerado válido, se isso é considerado meritoso, sabe?
coisas absolutamente fundamentais, porque a gente não consegue nem enxergar o esporte nisso aí. Sendo que sim, Fórmula 1 é esporte, o esporte a motor, o binômio, carro, competição, você tem os desafios, o piloto versus piloto, carro versus carro, carro versus piloto, você tem esses cruzamentos de desafio o tempo inteiro e você não enxerga mais isso. Aquele núcleo principal que sustenta todas as demais camadas, a Fórmula 1 também é mídia, também é negócios, também é feita por fãs, é feito por audiência, é feito pelas marcas, as grandes corporações que se interessam por ela, é feita por bilheteria, é feita por autódromos, é feita por fornecedores. Tudo isso que orbita e está em volta e que faz esse microcosmo chamado Fórmula 1 fica em dúvida justamente porque esse núcleo está sendo questionado. A parte esportiva está tudo sendo tão cuidadosamente colocado na parte de entretenimento. Vamos olhar a parte esportiva e o quanto ela está, como o Márcio disse, enfiar lance e ficar mexendo, sabe? Porque a gente enxerga problema para onde a gente vê, a gente olha e fala assim, não, peraí, e tal problema, não, isso aqui também está com problema, tal situação está com problema, tal departamento está com problema, sabe? E a própria transmissão também não está ajudando, sabe? O pessoal fazendo também análises reducionistas, ou então passando pano, ou então, claro, quem tem direitos de transmissão não vai criticar tanto o produto que está mostrando, tá? A gente entende essa parte, a gente entende que existem políticas editoriais dos veículos de comunicação co-irmãos que estão coexistindo junto com a gente aqui, né? E que fazem também o trabalho de informar, de opinar, de interpretar, né? Mas a gente aqui se pauta sempre, nos 25 anos de GP Total, pelo jornalismo absolutamente independente e pela liberdade editorial que a gente tem aqui. E que a gente, sim, bota o dedo na cara e fala assim, olha, se tem algum acidente, a culpa é da dona Liberty, a culpa é da dona FIA. Porque isso não era para acontecer, porque esse regulamento é inconsequente, ele não é só vexatório, ele é perigoso, sabe? E a gente acaba tendo muito pouco para falar do GP em si. Kimi Antonelli ganhou, o Russell chegou em quarto, não conseguiu, né? O racecraft do George Russell foi vexatório, não conseguiu se livrar dos oponentes que ficavam ali usando o botão de ultrapassagem, né? As Ferrari se pegando, né, achando lindo, até os dois se baterem, o Leclerc e o Hamilton vão acabar se batendo desse jeito também, né? McLaren ali se recuperando um pouco, mostrando alguma competitividade, mas que não chega a ameaçar a Mercedes também, tá? Uma lutazinha ali, Max Verstappen com Gasly, né? O acidente feio do Berman, que a gente já falou, tá? E não muito mais do que isso. Que mais a gente tem que falar? O safety car que também causou o caos, né? Você tem ali um embaralhamento das posições pelo caos. É uma situação artificial criada pelo próprio regulamento, o que em si só é um vexame completo, tá? Sobrou o que para falar? Da corrida em si? Muito sabe? Bom. Vai falar da bandeira do Jack Black? Pelo amor de Deus. Não. Isso não é corrida. Isso ali é marmotagem. A gente vai ter longos 40 dias para a gente saber como que essa gente, os tomadores de decisão, FIA, Liberty, vão digerir tudo isso que está acontecendo. Se vão continuar tapando só com a peneira, como eles fazem com as onboards, com o super clipping, se eles vão ouvir as vozes dos pilotos que sim, isso é perigoso, se eles vão tomar atitudes que tentem minimizar só a parte de segurança, e a gente vai ver ainda ter que acompanhar uma Fórmula 1 2026 completamente cheia de toda essa artificialidade de bateria morta, bateria viva entre eles, sabe? Fica difícil a gente ter fôlego para aguentar essa Fórmula 1 até dezembro, sabe? É uma coisa muito diferente do que a gente teve, por exemplo, em 2023, com o Max Verstappen liderando tudo, aquele massacre de Red Bull. 2024 ainda, também com o Max Verstappen vencendo. Foi uma temporada ali
que teve as suas surpresas, mas a gente já sabia que o Max ia ser campeão, estava levando ali o título. 2025 mais diverso, acabando com um campeão que foi o Lando Norris, que a gente sabe que deve muito em termos de pacote completo para ser um campeão. Só que nada disso, nada desses problemas se compara com o que está tendo agora. E sim, a gente está em 1h15, a gente sabe que a gente usou muito pouco para falar da corrida, porque não tem muito mais o que falar. Kimi Antonelli assume a liderança, né? Já fica aí como um líder, se questiona qual piloto da Mercedes vai acabar ganhando esse campeonato, né? E não tem muito mais do que falar. Eu vou passar a palavra para vocês colocarem as considerações finais e a gente vai encerrar, porque realmente não sobra muita coisa para falar. Essa Fórmula 1 esportivamente, a gente vai começar a fazer vídeos de 15 minutos. Se for só a parte esportiva, não vai sobrar muita coisa. João, vai lá você. A corrida... Acho que a corrida em si não dá para falar, mas agora só alguns destaques. Que Milton Leite está no piloto mais jovem a liderar um campeonato, um feito. Acho que tem que dar assim, parabéns aqui ao Toto Wolff ter essa visão, né, de ter olhado que André Kimi Antonelli lá atrás e puxar logo... Bom, tu tem 18 anos, mas tu vai estar logo aqui na Mercedes e no seu segundo ano, em 3 corridas, vencer 2. Apesar de ter tido a sorte do safety car, ele tinha um ritmo melhor que o do Russell. O Russell não teve um bom final de semana e isso pode se voltar contra o Russell, não apenas no campeonato, mas até na continuidade dele na Mercedes, né? A gente não deve se esquecer que, apesar do contrato do Max Verstappen com a Red Bull até 2028, há cláusulas, e se do jeito que vai, essas cláusulas não serão cumpridas, o Max Verstappen pode ir para a Mercedes, e sim, o lugar seria do George Russell, justamente se repetir corridas pífias como foi esse final de semana. Oscar Piastri andou bem mais do que o Lando Norris. O Lando Norris teve um final de semana de muitos problemas na sua unidade de potência, ele quase não se classificou. A McLaren deu uma recuperada, estava num ritmo parecido com o da Ferrari, que é bem interessante. A Ferrari realmente, como você falou, Lucas, o Hamilton está grateful até eles bater com o Leclerc. Quando eles baterem, o negócio vai pegar. A Red Bull a quarta força isolada, mas vê a Alpine andando bem, tanto que o Gasly andou a corrida inteira na frente do Max Verstappen. O Max Verstappen, frustrado, disse: olha, eu não consegui ultrapassar porque minha bateria acabava, já dando uma cutucada no regulamento. E de resto, infelizmente, foi uma corrida, eu digo infelizmente, porque foi uma corrida mais agitada do que a média das corridas de Suzuka nos últimos anos, e para até dar aquela sensação: olha, o regulamento está legal, as corridas estão legais, estão movimentadas, mas se você tiver um olhar mais clínico, você vê que é uma crise. Olha, acho que desde 94 eu não vi na Fórmula uma crise tão grande, um problema tão gigantesco para resolver em tão pouco tempo. Desde 94. Graças a Deus não teve nenhuma morte, teve um acidente, mas não teve nenhum piloto se falecendo. Como foi em 94, aquele final de semana. Acho que desde 94, 32 anos atrás praticamente, que eu não vejo uma Fórmula 1 com um nível de crise tão grande, um nível de problema tão grande. Todo mundo metendo pau, não é apenas Max Verstappen, é todos os 22 pilotos. E então, um fato curioso: no outro lado do Atlântico, o Pato Howard, andando nada em Alabama, ele falou: infelizmente, a Indy está melhor do que a Fórmula 1. Márcio, palavra tua. Eu não tenho o que falar sobre a parte esportiva, sobre a corrida. Exceto que a gente corre o risco de ter aí, de novo, um campeão bastante questionável. Depende de como vai transcorrer a temporada, mas a gente tem essa... Enfim, eu fico pensando em alguns pilotos, o quanto sofreram para ser campeões do mundo, o quanto tiveram que amadurecer, o quanto tiveram que ralar, enfim. Mas eu não quero me aprofundar nesse tipo de coisa, não. Assim, se for campeão porque o carro é melhor e o piloto bateu o companheiro de equipe, eu aceito isso. Agora, se for um campeão definido, como está tudo indicando, por sorte na hora de parar,
ou porque fez a pole enquanto o companheiro de equipe teve problema de motor ou de parte elétrica na classificação, e aí faz aquela corrida toda prejudicada, a gente tem que parar junto e parar depois. Enfim, vamos esperar para ver. Eu consigo aceitar um campeão que tenha chegado ao título por força das circunstâncias, antes da hora, ou que eventualmente não fosse ser campeão num contexto diferente, desde que isso seja esportivamente justificável. O que está acontecendo agora, nem isso se salva. Nem a Mercedes está muito superior, mas nem isso se salva, porque todas as corridas estão tendo interferência, todas. Então, eu realmente estou de ressaca aqui, estou desgastado, e eu não tenho muito o que falar sobre a parte esportiva. Eu não vi corrida que merecesse ser analisada, não foi corrida séria, e acho que não merece uma análise séria, não. Por enquanto, não me entrega uma corrida, eu vou ter o maior prazer em analisar. Mas isso daí não. Isso daí infelizmente, tem que ser react mesmo, e foi um produto feito para isso. A pessoa ficar ali fazendo... não dá não. Não tá dando, honestamente. Me dá uma corrida que eu analiso. Isso aí, gente, isso aí, né? Eu tô aqui pelo compromisso com o GP Total. Que eu vi a corrida e que tenho vindo aqui porque tenho jogado fora. Bom, a única coisa que eu peço é que, para quem acompanha o canal, que fique aqui. Afinal de contas, a gente vai ter um mês de abril sem Fórmula 1 e, claro, a gente vai mergulhar em nossas pautas históricas. A história do esporte a motor está no DNA do GP Total. A gente vai ter nossas pautas especiais durante todo o mês de abril, incluindo também pautas do nosso aniversário de 25 anos. Então, o que eu peço é, já que vocês aguentaram o nosso mau humor até aqui, e é um mau humor absolutamente justificável, porque a gente gosta demais disso. E é claro que a gente fica de coração apertado de ver o que está acontecendo com a Fórmula 1. Esse não é um esporte que a gente aprendeu a gostar. É um esporte irreconhecível do jeito que ele se apresenta agora, sabe? Então, se você aguentou a gente aqui e todos esses alertas que a gente passou, e que não são um exagero, não são coisas que são para polemizar, são para que as pessoas reflitam sobre o atual momento, e que é um momento de crise, sim, é um momento crísico. A gente acabou de falar de 1994, é um ano que eu resumo como um ano em que a Fórmula 1 perdeu o juízo. E perdeu o juízo, qual que foi o pivô de tudo isso? Uma mudança bruta do regulamento. Foi a retirada brusca dos elementos de eletrônica dos carros, a eletrônica embarcada. E tudo aquilo foi causando uma sucessão de coisas absurdas que a gente foi vendo no regulamento técnico, regulamento esportivo, e lições precisam ser aprendidas dos períodos de crise de Fórmula 1. Eu não sei se a gente tem essa capacidade, não. Se essa gente só vê cifra diante dos olhos, ou é poder, é influência, é a presença nos autódromos, nas áreas VIPs, ou seja lá mais o que for, é audiência de seriado de Netflix ou de filme nas bilheterias. Eu não sei se a gente está olhando e fala assim, esporte tá na UTI ali, tá respirando por aparelho. Vamos resgatar o esporte e depois a gente faz todas as camadas em volta dele, que é o que naturalmente teria que ser, né? Claro que é esporte de negócio, mas esporte, fundamentalmente, é o cerne, é o núcleo duro, e é o que fez a gente chegar até aqui. Nessas mais de 7 décadas de Fórmula 1, toda essa evolução, toda a evolução de engenharia, todas as gerações de pilotos, corridas memoráveis, pilotos memoráveis, desempenhos memoráveis, carros memoráveis, circuitos memoráveis, temporadas memoráveis, desfechos de provas memoráveis, corridas na chuva memoráveis, tá? Tudo isso aconteceu para a gente chegar até aqui e a gente torcer para que exista uma autoavaliação digna de toda essa história que a gente acompanha e essa história que a gente sempre reverencia aqui nesse canal, porque, repito, a história do esporte a motor está no DNA do GP Total. Então, claro que eu reforço o convite para vocês, acompanhem a gente aqui no nosso mês de abril, que a gente vai dar uma pausa, vai dar uma respirada nessa Fórmula 1 crísica atual, e
a gente vai ter as nossas pautas históricas e as nossas pautas de comemoração dos 25 anos do GP Total. Continuem acompanhando a gente, deixa o like, comentem também, compartilhem os nossos vídeos, afinal de contas a gente quer que mais dessa nossa análise chegue a mais pessoas para despertarem, assim, opa, a Fórmula 1 está num período muito complicado que, como eu já disse aqui, não é só constrangedor, é realmente perigoso. A gente espera que as pessoas que são tomadoras de decisão sejam iluminadas com a serenidade, com a objetividade, com a racionalidade de fazer com que a Fórmula 1 se caminhe para um modo mais concentrado no esporte em si, senão eles estão matando a própria galinha dos ovos de ouro que eles têm nas mãos. Grande abraço a todos e até a próxima.